É isso aí, mais uma vez estamos de volta. Como você está indo? Está conseguindo fazer todos os dias? Está fazendo tudo certinho? Não falhou nenhuma vez? Está fazendo as tarefas? Bom, o mais importante é crescermos, amadurecemos e nos tornarmos mais parecidos com Cristo. E vamos hoje então para a semente 6, Gálatas. Peguei versículos, não peguei uma sequência hoje, a ênfase que eu quero dar está nesses versículos aqui. Bom, não que os outros não sejam importantes, é apenas uma preferência minha daquilo que eu quero passar para vocês no dia de hoje. Bom, o versículo 1 de Gálatas 5, ele começa dizendo: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Veja que parece bem redundante, né? Foi liberdade, libertou. É claro que quando alguém é liberto é para a liberdade. Então, Paulo está sendo redundante porque ele quer dar uma ênfase. Olha, não faz sentido vocês serem libertos para entrarem, né, num outro jugo de escravidão. Exatamente o que o versículo 1 termina dizendo. Permaneçam, né, permanecei firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Por quê? Vocês foram libertos para serem livres. Vocês não foram libertos para serem escravos da lei. Eu acho que é até interessante um pequeno detalhe aqui. É interessante que nós sempre vamos ser escravos de alguma coisa ou de alguém. Antes nós éramos escravos do pecado, como diz Romanos, mas agora nós somos escravos de Cristo. Mas não é o que Paulo está falando aqui em Gálatas, tá bom? Ele não está falando da questão de você ser servo de Cristo, ele está falando de você ser escravo novamente da lei. Você era escravo da lei, você foi liberto dessa escravidão e de repente você quer ser escravo da lei de novo. Mais ou menos como o povo de Israel que saiu do Egito e de repente estava com saudades das cebolas do Egito. Então, cuidado só para não confundir aí essa questão. Bom, versículo 5, então a gente vai pular alguns versículos aqui. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança, a esperança da justiça que provém da fé. Que esperança seria essa? Nós pensamos de várias formas, ou uma esperança que engloba muita coisa. A volta de Cristo, a nossa salvação, a vida eterna. Então tudo isso nós estamos esperando. E essa esperança, ela provém da fé. E sabe por que provém da fé? Porque é baseado naquilo que Cristo prometeu, naquilo que Deus falou. Jesus falou, eu voltarei. Então nós acreditamos e por isso a esperança provém da fé. Nós estamos esperando porque nós acreditamos naquilo que Ele disse. Então a esperança, ela deve obrigatoriamente vir por meio da fé e não por meio da lei. Jesus ele não disse algo assim, se vocês obedecerem os meus mandamentos, eu voltarei. Não, ele disse, eu voltarei. Então pronto, ele vai voltar. É uma esperança que provém da fé e não da lei. No versículo 8 ele diz, essa persuasão não vem daquele que vos chama. Quem é aquele que vos chama? Cristo Jesus. Então, antes de falar sobre Cristo Jesus, que persuasão é essa? Algumas pessoas, como nós já vimos em todo o contexto, estavam persuadindo, estavam ensinando que o israelita, que o cristão deveria circuncidar-se e abraçar alguns aspectos da lei judaica. Eles estavam persuadindo, ensinando. Então, Paulo ele diz simplesmente, olha, esse ensinamento, essa persuasão, ele não vem de Cristo Jesus. Versículo 10, confio de vós no Senhor que não alimentareis nenhum outro sentimento. Aí é a parte que eu quero enfatizar. Mas aquele que vos perturba, quem é aquele que vos perturba? É esse daqui que está persuadindo, tá bom? Seja ele quem for, sofrerá a condenação. Antes de comentar, vamos no 12. Tomara até se mutilassem quem? Os que vos incitam à rebeldia. Quem são esses que vos incitam à rebeldia? É aquele que perturba, é aquele que persuade. Então veja, nós temos um problema aqui, naquele meio ali da igreja dos Gálatas. Essas pessoas estavam persuadindo, perturbando e incitando a rebeldia. E o que eles estavam ensinando? Eles estavam ensinando que a salvação dependia também do abraçar alguns aspectos da lei.
Bom, talvez você diga, hoje ninguém faz isso, ninguém está aí por aí falando que deveríamos ser circuncidados. Opa, peraí que existem vários outros aspectos da lei que muitas pessoas estão colocando como critério para a salvação. Por exemplo, existe um certo grupo por aí que diz que você só pode ser salvo se você guardar o sábado. Então esse grupo, por exemplo, não nos considera salvos pelo fato de que nós nos reunimos no domingo e não no sábado, e no sábado muitos de nós inclusive trabalham. Isso é o que Paulo está falando. Ele está falando, olha, a salvação não é por abraçar a lei, não é por abraçar aspectos da lei. Não, a salvação é unicamente pela fé. Outros grupos ou outras pessoas dentro do nosso próprio grupo, talvez, vão falar que a salvação, ela só pode acontecer quando a pessoa for batizada. Enquanto a pessoa não é batizada, ela não é salva. Inclusive, os católicos, eles, não sei quantos sabem, quando nasce uma criança morta, existe um costume de batizar a criança morta para garantir a salvação dela. O que é isso então? A salvação por meio de uma obra da lei. Deve ser batizado, então batizou, então pronto, garantiu a salvação. Veja que não está atrelado à fé, e sim está atrelado a obras. Isso é um grande problema. Bom, o que Paulo diz com relação a essas pessoas que estão ensinando e persuadindo de forma errada, ele diz no versículo 10, aqui no finalzinho, seja quem for essa pessoa, sofrerá condenação. E, no versículo 12, tomara até se mutilassem. Então, essas pessoas, elas serão condenadas, elas vão sofrer condenação porque estão tentando perverter o ensino dos apóstolos, estão tentando mudar o ensino a respeito da fé. A grande lição para nós hoje é: a salvação é única e exclusivamente pela fé. Espero que isso esteja bem claro na tua mente. Nada além do que a fé é o que é necessário para a nossa salvação. Deus, ele prometeu transformar nossas vidas e a gente só precisa crer nisso. Deus, ele prometeu mudar o nosso futuro e nós só precisamos crer nisso. Você pode crer ou você pode negar. Uma vez que você deposita parte da tua confiança em você mesmo, essa confiança em você mesmo vai ser o elemento de condenação na tua vida. E você vai achar condenação no final. Meu querido, só Cristo pode mudar a tua vida. Só Cristo pode mudar a realidade da tua vida. Salvação é somente pela fé nele. Não caia no erro, não caia na armadilha de falsos mestres e de pessoas por aí. Sempre fundamentado na Bíblia, você vai lá. Meus queridos, que Deus abençoe esse teu dia, que Deus abençoe a tua semana e esses dias. Uma vida pela fé, assim como a salvação é pela fé. Deus abençoe.